Sejam bem-vindos ao Arcast, o podcast da Arcaria. E aqui a gente fala sobre cultura, produção, futuro, gestão e ferramentas e tantas outras coisas que a gente costuma debater no nosso dia a dia e agora quer dividir com vocês. Eu sou Tato Sanches. E eu sou Janaína Amaral. E hoje a gente vai falar sobre ferramentas da produção cultural. Como estão as suas? Estão atualizadas? E aí? É uma boa pergunta. E aí, quem começa respondendo? Você quer começar respondendo? Eu posso começar dizendo de onde veio essa pergunta. Boa. De onde veio essa conversa. A gente estava conversando sobre como parece que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, principalmente produtores, pessoas que estão se autogerindo, uma certa dificuldade aí com novas ferramentas, com novas tecnologias, principalmente ferramentas soft, né? E aí, o que são ferramentas soft? Quando a gente está dizendo ferramentas, a gente está englobando soft e hard. Então, aquilo que você pode tocar ou aquilo que você não pode tocar, que seriam metodologias, aplicativos, coisas assim. A gente vem discutindo sobre isso, sobre essa questão de estar atualizado, porque a gente vive um momento onde a tecnologia avança muito rápido, a gente vive uma era da Big Data, né, tecnologia mudando o tempo todo, isso afeta muito a nossa vida, mas o quanto os artistas, autogestores, né, as gestões dos pequenos grupos de cultura e por aí vai, o quanto eles estão atualizados nessas ferramentas, o quanto eles exploram essas ferramentas tecnológicas. Então é meio que uma pergunta de tipo, você ainda faz as contas, tipo, anotando no papel e numa calculadora, ou você faz o orçamento do seu projeto no Excel e por aí vai. Quanto você utiliza essas ferramentas. E quando a gente pensa nisso, a gente acaba discutindo a questão de por que o setor cultural tem uma certa dificuldade, né? Parece para nós, pelo menos, ter uma certa dificuldade de avançar nessa questão tecnológica, em atualizar as suas ferramentas, as suas metodologias, porque isso é tão difícil se a gente comparar com o setor da indústria, o setor do comércio, o setor de serviços de outras áreas, né, porque isso acaba sendo tão difícil para o setor cultural, né, essa atualização e por aí vai. Eu acho que assim, a gente levantou algumas hipóteses, né? Acho que a primeira coisa que a gente falou foi que onde a gente vê mais dificuldade é no que tange ao que é adjacente ao seu produto final ou ao seu serviço final. Então, o que tem a ver com gerir o negócio, vamos dizer assim, o negócio da arte ou o negócio da cultura, que é aí onde precisa de um suporte extra, né, mas que muitas vezes acaba sendo feito pelas mesmas pessoas que estão no palco ou que estão executando a ação cultural. Ou seja, pouco tempo, pouco estudo, né, pouca disponibilidade de estar levando tantas frentes ao mesmo tempo. E quando a gente fala assim de gerir o negócio, eu acho que também tem uma certa estigma, uma mitologia que envolve isso, né, no mundo cultural, no universo cultural e artístico, que é o de não conseguir pensar muito ou não desejar muito colocar a sua arte como negócio, já que é uma paixão, já que é parte de um desejo, de uma necessidade, é um pouco difícil às vezes colocar isso nesse patamar de negócio. E aí por isso também usar ferramentas de negócio parece um pouco estranho, avesso, né, ao que se quer. Parece que você talvez está vendendo o seu sonho, parece que ele se torna menos importante, né? Então rola também um pouco essa mitologia e a gente percebe que isso rola principalmente pensando numa pirâmide, né, na indústria cultural, no setor cultural, isso rola principalmente na base e no meio dessa pirâmide. Sim. E essa é uma pirâmide bastante desigual, onde o topo ele é muito bem formado, com toda uma cadeia produtiva em volta dele, com uma série de profissionais que vão cuidar da comunicação, que vão cuidar da estratégia, que vão cuidar da logística, que vão cuidar de diversas coisas que são necessárias para fazer aquele produto cultural chegar, mas que no meio, né, vamos dizer assim, um pequeno grupo, né, um médio grupo, uma pequena companhia de dança, um pequeno circo, ou ainda na base, que é o artista individual e por aí existe um gap muito grande, uma dificuldade muito maior de trabalhar com essas questões que tem a ver com o negócio, com a administração do negócio, com a comunicação do negócio, com a venda do negócio, por aí vai. Processos e metodologias, né?
Sim, eu acho que também tem a ver um pouco com a questão de curva de aprendizado. Porque toda vez que você vai utilizar uma nova ferramenta, você precisa de um tempo para se adaptar e entender como ela vai funcionar dentro da sua rotina, se ela vai realmente funcionar ou não, se ela vai criar uma eficácia, né? Se ela vai te trazer algo de bom, ou se você vai descartar aquilo porque não vai funcionar. Como tem essa curva de aprendizado até você definir isso, muitas vezes as pessoas nem estão nem dispostas a passar por essa curva de aprendizado. Elas veem alguma coisa, às vezes nem tenta, porque tem uma questão do hábito também, né? Tipo, eu já faço assim tá funcionando, tá tudo bem. Então ela nem chega a cogitar a possibilidade de mudar, mesmo que isso possa trazer benefícios a longo prazo, que é uma das outras hipóteses que a gente levantou, que talvez as pessoas não percebam o benefício a longo prazo que ela pode ter com uma nova ferramenta. Eu acho que tem isso, acho que tem a questão da frustração mesmo, de todo o tempo gasto com o gerir o seu negócio cultural, o seu produto cultural, a sua arte, por aí vai. Todo esse tempo gasto acaba sendo um tempo que você não consegue gastar para curtir a sua vida, porque é um ponto, né? É um trabalho a mais, é uma série de trabalhos, já que você é sozinho, ou é independente, ou tem um grupo pequeno, então os trabalhos se acumulam. E também é um tempo que você não consegue gastar, sei lá, escrevendo o teu poema, a sua música, a sua peça, né, o seu número e por aí vai, pintando um quadro. Então rola também uma certa frustração com isso, porque você quer avançar como artista, então você quer pintar melhor e tudo mais, você se dedica a isso, ao mesmo tempo que você precisa dedicar para uma outra coisa que não é muito a sua aptidão, então rola essa frustração. Mas acho que talvez tenha sim essa questão de não perceber o quanto é importante você suprir todas essas áreas para poder avançar na carreira, né? Para poder se tornar, entre aspas, mais profissional, mais apresentável como o seu trabalho, conseguir comunicar melhor o que você faz e por aí vai. Acaba sendo um pouco paradoxal, né? Porque você pode usar a tecnologia a seu favor, então esses avanços tecnológicos, soft e hard, eles poderiam estar favorecendo você, porque se você está conseguindo delegar para um software, às vezes, algo que antes você tinha que fazer à mão, um exemplo, talvez sobre mais tempo para você se profissionalizar na técnica cultural que você utiliza como o seu serviço ou produto final. Mas será que a gente está tendo tempo para isso? Para analisar essas possibilidades, para entender isso e o uso, né, dessas ferramentas de uma forma estratégica? Eu acho que talvez esteja faltando um pouco desse tempo, dessa disponibilidade, justamente por muitos de nós sermos o faz tudo, vamos dizer assim, né? Você faz a contabilidade, você faz a comunicação, você faz o material de venda, você também fecha a venda e você também, o artista, precisa se dedicar para a sua técnica, ou precisa ensaiar, ou precisa ter o tempo criativo. Então, é isso, um paradoxo, literalmente. Ao mesmo tempo, a gente precisa passar disso, a gente precisa conseguir transpor esse paradigma aí do artista, vamos dizer assim. Do artista gestor, né? Do artista gestor, sim. Eu acho que é necessário pensar nisso com seriedade, tipo, encarar, né? Se você encara a sua forma de fazer cultura, fazer arte, né? E por aí vai, como a sua profissão, então você precisa encarar isso como algo necessário, como, tipo, o gerir a coisa toda, né? Ela não... Porque, vamos dizer, um pintor, se ele não tem quem vende o quadro dele, e ele, tipo, vai e se aprimora muito na técnica de pintura e no estilo dele, que é uma outra coisa que também cabe muito a conversar, sim, e no estilo, na técnica e tudo mais, e pinta quadros incríveis. Mas ele não vende, ele não tem tempo para vender, ele não se dedica a vender. Ele vai ficar famoso quando alguém vê o quadro dele e começar a vender, ou ele vai conseguir existir disso, viver disso, quando tiver essa oportunidade. Muito artista fica esperando essa oportunidade acontecer, né? Fica esperando, tipo, quando me descobrirem e tudo mais. E às vezes não é uma questão de te descobrirem, é uma questão de você se mostrar, fazer network, que é uma parte desse trabalho, né? Ter um bom portfólio, ter as suas coisas organizadas.
saber como se vender, entender de mercado, quanto está valendo o que você faz e por aí vai. Se você quer viver disso, você precisa lidar com todas essas questões, né? Eu acho que é por aí. Sim, eu acho que para além dessas novas tecnologias que estão chegando, que podem contribuir nesse espaço adjacente, né, em tudo que você tem de extra, que é o gerir o negócio, vamos dizer ali, também tem as inteligências artificiais Sim. que estão chegando e, de certa forma, não vou dizer invadindo, mas eu percebo que tem muitos artistas que estão se sentindo invadidos, né? Porque essas ferramentas elas estão substituindo até certo ponto, ou tem o potencial de substituir quem faz arte. Tipo Midjourney, OpenAI, DALL-E, que você começa a ver que elas estão produzindo ilustrações, roteiros, né, textos finais, legendas. Então, acho que começa a ter um pouco de medo, né, do que pode acontecer no futuro desses artistas. Será que a gente vai se tornar dispensável até nisso? Assim, a gente vai ser substituído por máquinas? Eu acho que isso é um papo também que pô, cabe muita Vamos conversa embora. ainda, vamos embora, porque tem todo um conceito, tipo, é certo, não é certo, é ético, não é ético, usa imagens, referência de outros artistas para criar em cima disso e tudo mais. Tem todo um papo sobre isso, eu acho que não dá para entrar nesse papo completamente, mas dá para pensar que elas são ferramentas, né? Que boa parte delas são construídas para ser ferramentas. Bom, é muito novo, é natural o medo do novo, né? Esse impacto inicial que o novo traz, mas vem aí talvez uma questão que acho que a gente consegue tratar agora, nesse curto espaço que a gente tem, que é a questão da concorrência, né? Quanto medo a gente tem da concorrência? E a gente deveria ter medo da concorrência, né? No mercado da cultura, faz sentido a concorrência? Pensar na concorrência, ter medo e estar competindo nessa questão, né, da concorrência, quem são meus concorrentes e por aí vai. Na real, eu particularmente acredito que não. Acho que é um mercado de abundância, então ela se multiplica. Quanto mais pessoas têm acesso, mais desejo elas têm, mais a gente consegue criar novas possibilidades, né, e ser mais criativo, e criar novas versões, e por aí vai. Então, eu particularmente acredito que não tem concorrência. Mas eu acho que tem um lugar que está por aí, assim, quando a gente fala desse medo, é um pouco medo da concorrência. O que talvez também impacte negativamente, de certa forma, o setor cultural, né? Porque se a gente encarar que um outro grupo que faz o que eu faço, um outro artista que faz algo parecido com o que eu faço é meu concorrente, eu não. Então eu quero proteger as tecnologias, os conhecimentos, as tecnologias softs, as ferramentas que eu descobri e tudo mais. Isso acaba que impede a evolução, né? Diminui a capacidade de evoluir e aumenta o tempo para evoluir. Sim. Porque aí a pessoa precisa descobrir aquela coisa, né, que você já descobriu. Se você transmite isso para ela, bom, ela já parte dali. Mas eu acho que é todo um outro papo falar sobre inteligência artificial e sobre concorrência dentro da cultura. Mas pode sim ter uma coisa a ver com isso, assim, com essa questão de a gente estar atualizado ou não, quando a gente compara com outros setores, por aí vai. Sim, acho que uma coisa para a gente pensar também é que todas essas ferramentas novas, elas geram mais acesso, né? Ou seja, tem mais pessoas sabendo como se autogerir, sabendo como se lançar como artista e escolhendo isso como profissão. Porque antes você tinha um acesso dificultado, vamos dizer assim. Então, se você fosse um músico, por exemplo, e você quisesse lançar uma música, a cadeia produtiva como um todo, ela era um pouco mais complexa de se acessar, era mais difícil de você se inserir e tinha um custo muito mais alto. Hoje, com um celular, você lança uma música. A gente está falando, a gente pode ver isso tanto pelo aspecto de produzir o produto final, Sim. né? Então, como músico, falando como músico, você pode ter um pequeno estúdio hoje, gravar na sua casa, os equipamentos são muito mais acessíveis. Bom, a gente está gravando aqui com equipamentos muito mais acessíveis e por aí vai. Tipo, há 10 anos atrás isso seria impossível,
Teria que ter muito investimento, teria que ter toda uma estrutura e por aí vai. Então, essas tecnologias que facilitam produzir estão melhorando, estão ficando mais acessíveis, o que permite mais pessoas, o YouTube é um exemplo disso, os influencers são um exemplo disso, mais pessoas digam o que pensam, coloquem a sua arte, a sua forma de ver cultura, de ver o mundo para fora, né, e coloquem aí no mundo para as outras pessoas terem acesso às tecnologias de difusão, né, também. Então, tipo, pô, você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem um Spotify, você vai tendo várias outras tecnologias, também cabe toda uma discussão sobre a ética, o pagamento e por aí vai dessas tecnologias, mas existem essas tecnologias hoje, elas tornam as coisas mais acessíveis, né? Um pequeno produtor consegue utilizar dessas tecnologias e também tem as tecnologias de saber, que são as softwares, né? E as tecnologias de aplicativo, por aí vai. Então, sei lá, antes para você fazer o gerenciamento financeiro teu como pessoa, ou do teu grupo, você teria que entender de planilha e colocar todos os cálculos dentro de cada célula e tudo mais, o que não parece um bicho de sete cabeças para gente que teve um acesso a isso muito cedo, né, por causa do nosso background, da nossa história, mas para muitas pessoas é algo difícil e hoje você pode lançar isso num aplicativo, sabe, muito fácil, que vai te apresentar uma série de relatórios, que vai te poupar esse tempo de saber como faz o cálculo, como cria um relatório dentro de um Excel, que já é uma tecnologia, mas hoje já está até superada, né? E aí é isso, tem, sei lá, um Canva, onde você, tipo, muito mais acessível para você criar uma arte e por aí vai. Acho que a tecnologia pode, como ferramenta, ela pode ajudar muito a gente a fazer melhor, aprender mais rápido e, enfim, deixar você falar um pouco. Não, eu acho que uma última coisa que é interessante de entender é que conforme você vai evoluindo na sua carreira, vão aparecendo novos desafios e você vai precisando aprender, né, novas técnicas, novos métodos e tudo mais. Eu percebo que dentro do ambiente cultural, dentro do setor cultural, as pessoas são bastante abertas a compartilhar os conhecimentos, né? Mesmo que em outras áreas a gente tenha conhecimentos sistematizados há mais tempo. Então, por exemplo, se você for comparar uma biblioteca de métodos e ferramentas de administração de empresas, por exemplo, que esteja focado, sei lá, na indústria, você vai ter uma quantidade X. Se você for verificar o que você tem de administração de empresas culturais, vai ser, sei lá, 1/10 disso que você vai ter de informações sistematizadas. Até o conhecimento acadêmico mesmo, né? Exatamente. Quantas faculdades tem sobre administração de empresas no geral, né? Ou do setor X ou do setor Y. E quantas especializações, né, que você tem para gerir o mundo cultural. A gente ainda está engatinhando, se você for pensar nisso, tanto em economia da cultura, indústrias criativas, quanto em administração de empresas culturais, justamente pelas particularidades que se tem. A gente não tem um pensamento que é massificado, né, e nem tão padronizado. Então é um pouco mais difícil de você conseguir gerar métodos que sejam eficazes para muitos grupos, por exemplo. Mas o importante é que a gente consiga acessar essas informações e personalizar elas para o nosso dia a dia. Eu acho que é nisso que vale a pena você dar uma olhada em novas tecnologias que saem para áreas que às vezes não são o seu interesse, mas que são necessidades para você gerir o seu negócio cultural. Eu acho que não julgar, né, de cara a tecnologia nova, inclusive os conhecimentos criados para outros setores, né, pensar que dá para adaptar, se apropriar, né, reformular e explorar, se permitir explorar, testar antes de julgar e de negar, né? Você pode testar, você pode adaptar, você pode conversar sobre e descobrir maneiras, né? Eu acho que é um ótimo caminho para a gente ganhar mais tempo, porque quando a gente consegue ter uma gestão de tudo isso que envolve o trabalho cultural, artístico, tudo isso que envolve essa profissão que você escolheu como criativo, artista e por aí vai, quando você consegue ser mais eficaz nisso, você consegue ter mais tempo, mais estrutura, mais condição para fazer o que você realmente ama e o que você realmente quer fazer mesmo, que é a sua arte, né, e por aí vai. Então, eu acho que vale a pena tentar, testar,
para ver se você não descobre algo que ajuda você a ser mais eficaz, ter mais tempo. Sim, e aí para a gente encerrar esse papo, a gente sempre deixa uma pergunta, né, ao final dos nossos podcasts, e a pergunta dessa vez é: qual é a ferramenta que tornou a sua produção mais eficaz? Para você compartilhar ela com todo mundo aqui e a gente ir formando também essa rede de suporte, né, e de apoio onde a gente consegue encontrar novas ferramentas, novas formas de fazer. Então é isso. Compartilha com a gente, se você tiver interesse, qual a ferramenta que tornou a sua produção mais eficaz, qual a ferramenta que você usa aí no seu dia a dia que te ajuda. Segue a Arcaria, se você está gostando desse conteúdo, segue no YouTube, nas redes sociais, no geral, Arcaria Navilab. E a gente passou um pouquinho do tempo, dessa vez a gente quer ficar entre 15 e 20 minutos, já deu para ver que passamos um pouco do tempo, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até!